wird sich jede Schuld unter sich. Olá meus amigos, Senhor Filmes na área. E no vídeo de hoje eu lhes peço, tirem as crianças da sala, pois como deu para notar, o clima vai ficar bem sinistro. E se você se considera uma pessoa sensível a determinados temas, eu lhe peço, pule esse vídeo, pois o que iremos abordar diz respeito aos limites da crença. E dito isto, prepare sua pipoca, seu chapéu de alumínio e vem comigo, pois iremos mergulhar em águas profundas a fim de analisar 3 das grandes obras do lendário cineasta Stanley Kubrick, que podem revelar verdades perturbadoras, ocultadas pelo véu das ilusões cinematográficas. O mundo todo assiste chocado ao desenrolar do caso Piriri. Esse, que é o maior escândalo envolvendo tantas celebridades da indústria musical já noticiada. Foi aberta uma caixa preta sem precedentes, expondo a realidade oculta, que embora ocorresse há décadas, permaneceu longe dos olhos do grande público. Grandes nomes de Hollywood foram ligados a crimes e atividades horríveis, revelando um submundo desconhecido. No entanto, os chamados teóricos da conspiração já faziam denúncias há muito tempo. E até mesmo artistas famosos como Eminem, 50 Cent e Justin Bieber, uma das vítimas, usaram suas músicas como forma de abrir uma fresta para enxergarmos um pouco da realidade oculta. Isso nos mostra que nem tudo aquilo que estamos habituados a ver ou nos é vendido como ficção de fato é. Stanley Kubrick e as mais famosas teorias. Conhecido pelo seu perfeccionismo, Stanley Kubrick já foi por diversas vezes considerado como um denunciante dos segredos mais sombrios da elite. Através de filmes que sempre abordaram temáticas críticas, ele teria se utilizado de simbologias, semióticas e até mesmo mensagens subliminares para expor coisas que a sociedade em si não seria capaz de enxergar. Me acompanhe até o final dessa jornada, na qual iremos desvendar algumas das mais famosas teorias envolvendo as filmagens desse lendário diretor. O clássico filme Laranja Mecânica, lançado em 1972, traz à tona questionamentos sobre a violência urbana e a tentativa dos governos de utilizarem pessoas à margem da sociedade para experimentos de controle mental. A trama gira em torno do protagonista Alex, um jovem líder de gangue que aparentemente é um psicopata juvenil, submetido a um novo programa de reabilitação social chamado Projeto Ludovico, que teria como finalidade a ressocialização. A obra de Kubrick faz referência ao real projeto da CIA chamado MKUltra, que buscava criar soldados obedientes através de técnicas como lavagem cerebral, uso ostensivo de drogas experimentais como LSD e ainda diversos métodos de tortura. Esses soldados MK seriam 100% obedientes a quaisquer ordens, mas, diferente de militares comuns, sem necessidade nenhuma de treinamento, serviriam apenas para a execução de curtas tarefas, como por exemplo, tirar a vida de alguém pouco acessível. Viveriam normalmente, em meio à sociedade, até que algum gatilho hipnótico, armado durante o processo MKUltra, fosse acionado. Desse modo, uma pessoa comum, de comportamento normal, acima de qualquer suspeita, poderia estar imediatamente apta a cumprir ordens, sem nenhum julgamento moral, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Muitos adeptos dessa chamada teoria da conspiração acreditam que assassinatos como o do presidente John Kennedy e do eterno Beatle John Lennon, entre tantos outros, foram cometidos por indivíduos programados pelo projeto MKUltra. A relação entre o MKUltra e a realidade também pode ser encontrada em outras produções, não dirigidas por Kubrick, como por exemplo o filme Teoria da Conspiração, de 1997, estrelado por Mel Gibson. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. A série obrigatória Arquivo X e até no grande sucesso da Marvel, Capitão América 2, o Soldado Invernal, de 2014, no qual o próprio Buck Barnes seria um desses soldados. Желание. Ржавой. Stop. 17. Stop. Разве? A mensagem por trás de Laranja Mecânica é clara. O governo pode usar soluções aparentemente inovadoras, como programas de ressocialização, para exercer o controle sobre os cidadãos. Oficialmente, o governo norte-americano alega que o projeto foi encerrado definitivamente em 1973. Porém, há diversos relatos de que esteja ativo até os dias de hoje, e de maneira muito mais aperfeiçoada, se utilizando de frequências de rádio e até programas de televisão. Estaríamos sendo manipulados por projetos secretos de controle mental? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre esse assunto. O Iluminado e a conspiração sobre a Ida Lua.
O Iluminado de 1980, outra obra-prima de Kubrick, é cercado por teorias que ligam o diretor ao suposto encobrimento da NASA sobre as missões Apollo. Segundo a teoria, Kubrick teria recebido uma oferta irrecusável, sendo cooptado pelo governo dos Estados Unidos a colaborar, devido às habilidades com a câmera demonstradas em 2001, Uma Odisseia no Espaço, e simular a presença do homem na Lua, usando sua maestria cinematográfica para criar imagens convincentes de gravidade zero. Vale dizer que há diversos relatos, bem como fotos e até material em vídeo de reuniões às vésperas do lançamento do Apollo 11, na qual diretores do mais alto escalão da NASA, como George Miller, Kubrick e Arthur C. Clarke, o autor do livro que inspirou 2001, são avistados juntos. Os motivos seriam dois. A impossibilidade do governo americano de alcançar a União Soviética durante a corrida espacial, visto que eles tinham uma tecnologia bem mais avançada na época. E 2. A baixíssima popularidade do governo, que sofria uma reprovação histórica, beirando um colapso social, devido à catastrófica participação na Guerra do Vietnã, qual tirou milhares de jovens de suas famílias por quase uma década. 50 a 100 mil manifestantes se reuniram diante do Pentágono, protegido por 11 mil soldados. Esta manifestação de protesto contra a guerra no Vietnã foi realizada simultaneamente com outras em Tóquio, Paris, Berlim, Amsterdã e Londres. Os homens que não aparecem, contando com o acobertamento do presidente Richard Nixon, deposto do cargo por mentir no escândalo Watergate, elaboraram essa que seria a cortina de fumaça perfeita, necessária para distrair a população e restaurar a autoestima norte-americana. Desenvolveram então o plano de simular o marco da chegada à Lua, até porque na época se imaginava que isso realmente estaria próximo de acontecer. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Mas o fato de uma viagem tripulada até a Lua ser simplesmente impossível explicaria o porquê de outras nações jamais terem repetido tal feito. Inclusive, cientistas que nem são adeptos dessa teoria desacreditam dessa viagem lunar em 69, visto que a lógica da ciência é a possibilidade de reprodução de um processo muitas e muitas vezes, desde que aplicado os mesmos princípios. Incontáveis detalhes, falhas e incongruências alimentam a crença de que tudo não passou de uma farsa. A teoria ganha ainda mais força com o sumiço das fitas originais da missão Apollo, impossibilitando qualquer tipo de perícia. A NASA já deu diferentes explicações sobre o paradeiro das imagens, o que reforça as suspeitas de manipulação. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Seria possível que a histórica missão lunar tenha sido nada mais do que um grande espetáculo televisivo? E você acredita nessa teoria? Yes. Comente aqui abaixo. Outro ponto é o fato da esmagadora maioria dos astronautas que tiveram envolvimento nas missões espaciais da época, e até nos dias de hoje, estarem direta ou indiretamente ligados a uma sociedade secreta mundialmente conhecida como maçonaria, bem como a maioria dos altos cargos de diretores da NASA. Buzz Aldrin, por exemplo, é frequentemente visto exibindo símbolos maçônicos como seus famosos anéis e o sinal do olho que tudo vê. Neil Armstrong é filho de um maçom de alto grau, que fez parte da ordem desde 1931 até 1990, ano do seu falecimento. A propósito, não é uma boa coincidência o fato do único astronauta brasileiro, o ex-ministro e atual senador Marcos Pontes, ser mais um notório membro da maçonaria? Deixe seu comentário a respeito. Há quem acredite que o ato de Kennedy foi motivado por sua oposição a essas organizações. A decisão final teria sido tomada logo após seu contundente discurso contra a infiltração do que ele chamou de poderes secretos, operando para alterar o futuro da nação norte-americana longe dos olhos dos eleitores. Também criticou a censura e acobertamento de informações por parte de militares e se opôs de maneira extremamente corajosa ao que chamou de segredos enterrados. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation
if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of army. Esse discurso completo tem mais de 5 minutos. Se você estiver interessado em assisti-lo por completo, deixe seus comentários com as letras JFK que eu te envio. Defensores dessa teoria afirmam que o trágico assassinato de JFK, televisionado ao vivo como um espetáculo horrendo, foi um aviso claro. Ninguém, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, estaria imune aos poderes das mãos invisíveis que o controlam. Estaria Kubrick revelando segredos sobre a farsa da missão Apollo 11? Muitos acreditam que Kubrick utilizou sua arte para deixar pistas sobre sua obrigatória participação na encenação da chegada do homem à Lua. Sobre esse assunto, uma das cenas mais discutidas é na qual Danny, o garoto iluminado, que veste um suéter com a emblemática imagem do foguete Apollo 11, enquanto brinca com seus carrinhos. Seria essa uma das metáforas visuais de Kubrick, querendo nos chamar a atenção? Outro detalhe curioso é a estrutura poligonal no carpete onde Danny brinca. Essa seria uma representação da estação de lançamentos no Cabo Canaveral, e os carrinhos em volta representariam o frenesi em torno do lançamento. Mas apenas Danny, ou seja, Kubrick, estaria no centro, conhecendo a verdade, enquanto todos permanecem de fora da área mais interna. Mas ao meu ver, um detalhe mais curioso ainda é o que normalmente não percebemos. Pelo forte clima de tensão da cena, somos impulsionados a olhar para a reação de Danny ao lhe jogarem a bola, e não perceber o fato dele agora estar se erguendo em um piso totalmente invertido em relação ao take anterior. Concluindo que, após o ato do lançamento do foguete da missão Apollo e dentro de uma localização interna, tudo aquilo que é mostrado a nós é uma inversão do que realmente fomos preparados para ver. Vale observar que a produção de O Iluminado levou extensos 13 meses de filmagem, que gerou críticas e expectativas. Relatos afirmam que Kubrick chegou a gravar 127 tomadas de uma única cena, demonstrando seu perfeccionismo e seu desejo de comunicar algo além do óbvio. Mas ainda em Laranja Mecânica, há também uma cena bastante suspeita, que nos revela um pouco mais da visão de Kubrick em relação a esse assunto. Logo no início do filme, o personagem do mendigo espancado por Alex e a gangue dos Drugs faz uma crítica direta à veracidade da viagem espacial, demonstrando uma clara descrença. Essa cena é vista por muitos como uma outra pista deixada por Kubrick. Esse personagem tem uma única queixa da vida, além da própria violência aleatória que está sofrendo. Ele lamenta em um tom de completa incredulidade sobre a ida à Lua e a possibilidade de haver pessoas no espaço. Sua indignação é tanta que ele chega a dizer que não se importa com o que aconteça com sua vida perante tamanho disparate. Do me and your bastard cowards! We don't want to live anyway. Not in a stinking world like this. Oh? And what's so stinking about it? It's a stinking world because there's no law and order anymore. It's a stinking world because it lets the young get onto the old, like you do. Oh, it's no world for an old man any longer. What sort of a world is it at all? Men on the moon and men spinning around the earth, and there's not no attention paid to earthly law and order no more. Se tivermos em conta que todo personagem que vemos em tela é nada mais que uma manifestação do autor querendo nos dizer algo, é bastante suspeita essa construção. E logo após suas declarações se inicia o espancamento, talvez nos informando o que poderia acontecer com pessoas que pensam da mesma forma e estejam dispostas a contestar a tal façanha espacial. Muitos outros sinais codificados podem estar em O Iluminado, porém jamais saberemos devido à morte repentina de Kubrick.
Mas a verdade é, nem Japão, China ou mesmo a Rússia com tantos avanços e recursos infinitamente melhores de tecnologia até hoje fazem o que os Estados Unidos fizeram seguidas vezes em um curto espaço de tempo durante o governo Nixon. E por ser a NASA um órgão do governo e ter um orçamento anual maior do que 22 bilhões de dólares, os teóricos da conspiração defendem que ela seja nada mais nada menos do que uma outra Hollywood, ganhando rios de dinheiro dos contribuintes para manter uma fábrica de sonhos. Mas e você, o que pensa disso? Como diria Fox Mulder, a verdade está lá fora. Kubrick revela mais um enigma em sua obra-prima final, De Olhos Bem Fechados, lançado em 1999. O filme explora a temática de sociedades secretas, infidelidade, dualidade, poder e controle. Sua trama, envolvendo o casal interpretado por Tom Cruise e Nicole Kidman, sugere muito mais do que aparenta à primeira vista. Mas antes, se você aprecia pensar e desvendar os mistérios da sétima arte, eu convido para que se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. É uma excelente forma de participar e colaborar com o trabalho do Sr. Filmes. Eu fico imensamente grato e honrado com a sua presença aqui e nos próximos vídeos. Nem todos sabem, mas Tom Cruise e Nicole Kidman foram realmente casados entre os anos de 1990 até 2001. E ao fazer essa escolha de elenco, Kubrick já deixava claro que estava disposto a ir além para entregar sua mensagem da forma que queria ao público. No enredo, acompanhamos o jovem casal de classe média alta, Alice e Bill. Tem certo trânsito entre a alta sociedade, devido à profissão de Bill, um proeminente médico que presta atendimento discreto a pacientes de elite que não pretendem ser vistos em hospitais. Analisando a escolha do nome dos protagonistas, percebemos a intenção de Kubrick. Bill significa conta, mas também dollar bill, ou seja, a cédula de dólar, dinheiro. Ao percebermos a maneira com a qual Bill lida com as situações, notamos que esse é o fator predominante na sua personalidade, que está sempre tentando resolver as coisas pagando. E quando seu dinheiro não é capaz de resolver, ele apresenta seu cartão de médico, ressaltando o seu status social. Um personagem ligado à materialidade. Já Alice, por sua vez, é uma óbvia referência a Alice, no País das Maravilhas, outra obra que é amplamente referenciada em filmes que pretendem apresentar o conceito de um mundo secreto dentro de outros mundos. Comente aqui se também gostaria de uma análise detalhada dessa incrível obra. Retornando à nossa Alice, ela está frequentemente se deparando com espelhos, mas ao contrário da Alice do conto, essa não encontra o mundo de fantasia, mas sim a deprimente realidade em que vive, por detrás das aparências de um casal perfeito, uma personagem ligada ao mundo onírico, o plano dos sonhos. De volta à trama, profundamente desinteressada sexualmente pelo seu marido, Alice acaba confessando a Bill que alimenta uma fantasia erótica por um total desconhecido, o oficial da marinha. E isso dispara em Bill uma obsessão pela imagem mental da esposa nos braços de outro homem. Somando isso à necessidade de se sentir desejado pela esposa, Bill se lança em uma busca solitária pela satisfação do seu vazio. Um fato notório é a presença de diversos símbolos que permeiam o filme, o que indicaria a presença de uma elite poderosa e secreta que controla o destino das pessoas. Como seria necessário um vídeo exclusivo sobre toda a simbologia em De Olhos Bem Fechados, vamos aqui nos ater aos que considero como principais. A estrela de Ishtar. Ishtar é uma das divindades babilônicas de maior importância da antiga Mesopotâmia. Conhecida como a deusa do amor, da fertilidade, da guerra e do sexo, Ishtar era uma divindade complexa, que simbolizava tanto a criação quanto a destruição. Seu culto envolvia rituais que refletiam esses aspectos contrastantes. Estudiosos sugerem que a prática do que nomearam como prostituição sagrada era associada a Ishtar. O sexo era parte dos rituais religiosos para honrar a deusa. E isso é precisamente o que vemos na cena em que Bill, sem ser convidado, adentra o baile de máscaras. Simbólica também é a senha que o pianista amigo do Bill, o Sr. Nightingale, o entrega para que ele possa adentrar a festa. A palavra fidelio, que remete à fidelidade, ou à falta de, mas também à exigência de fidelidade para com o culto que veremos a seguir. Fidelio é o nome de uma das obras de Beethoven, na qual uma esposa se sacrifica para evitar a morte de seu marido, tal qual acontece com uma das meretrizes que se prontifica para redimir Bill da sua punição pela intrusão do ritual. E por último, e mais importante, o símbolo que é praticamente onipresente no filme, o arco-íris. Kubrick aqui se vale de artifício de filmagem que pode ser considerado genial. O fato do enredo todo se desenrolar durante a época natalina Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle
permite que Kubrick insira as luzes de pisca-pisca, de maneira a simular uma espécie de arco-íris desconstruído. Muito embora o arco-íris tenha uma forte ligação com o cristianismo, pois é um sinal da aliança feita entre Deus e a humanidade após o dilúvio, no filme ele nos é apresentado com uma outra conotação, mais aproximada com religiões e culturas distintas, como a irlandesa, que afirma haver um tipo de prêmio, uma grande fortuna material, um pote de ouro guardado para aqueles que alcançarem a outra ponta. Ou ainda como na mitologia nórdica, que remete a uma ponte, a famosa ponte Bifrost, que liga a Terra, ou Midgard, a Asgard, a morada dos deuses. Pela leitura geral do filme, a presença do arco-íris seria assim, essa interseção entre o mundo do que é visível com o mundo invisível, mas que ainda assim existe. A loja Rainbow. Porém, para mim, a sequência mais marcante do filme se passa justamente na loja de fantasias, a qual Bill recorre quando decide ir adiante na busca de satisfazer os seus desejos. A loja Rainbow, que literalmente significa arco-íris em inglês, lá Bill se depara com um sujeito aparentemente de origem russa, o Sr. Millet, que, ao perceber a aflição e urgência para conseguir uma fantasia, só atende Bill após ele concordar em pagar $200, o dobro da oferta que ele já havia feito, além da locação da fantasia, demonstrando quase que uma situação de extorsão perante a urgência da necessidade. Olá, eu gosto de dinheiro. Mas a real surpresa, e ao meu ver, a maior denúncia que Kubrick pretende nos alertar em De Olhos Bem Fechados, é a maneira cínica com a qual o Sr. Millet lida com a descoberta de dois homens orientais, já de certa idade, em uma sala realizando atos sexuais com sua própria filha. A reação do Sr. Millet não é em nada verdadeira. Ele apenas simula um escândalo e ameaça chamar a polícia enquanto tranca os dois homens, que usavam peruca e maquiagem, como em uma realização de fetiches, muito provavelmente inaceitáveis em suas vidas normais. Após mantê-los presos, o Sr. Millet prossegue tranquilamente com o atendimento a Bill, deixando claro que aquela cena não lhe era em nada surpreendente. Outro ponto importante é a única fala que um dos homens faz em sua defesa, afirmando que só estava ali a convite da filha do Sr. Millet, interpretada pela atriz Lily Sobieck, com apenas 16 anos na época. A sequência termina com ela ainda flertando calmamente com Bill, que permanece estático com tudo o que acaba de ver. No dia seguinte, no retorno à loja para devolver a fantasia, há ainda um detalhe muito interessante. Bill, da primeira vez, chega à sua ponte arco-íris durante a noite, e o que presencia é a realidade. Um pai ou tutor que usa a filha menor de idade como moeda para seduzir e chantagear homens pelas suas próprias perversões, ameaçando-os entregar às autoridades. Mas da segunda vez, agora retornando pelo outro lado da ponte à luz do dia, Bill se depara com os mesmos homens, muito bem vestidos, aparentando certo status social, saindo tranquilamente acobertados pelas aparências. Questionado, o Sr. Millet afirma haver feito outro arranjo, outro acordo, e estendendo a oferta a Bill. Toda essa sequência, inserida dentro de um filme com tantas camadas, pode ser vista como apenas mais um detalhe sujo, ou uma pura ficção da mente de Kubrick. No entanto, traçando um paralelo com a nossa realidade, não era exatamente assim que o rapper Diddy fazia com suas freak-offs? Levando pessoas públicas e famosas a um ambiente no qual pudessem ser seduzidas para em seguida aprisioná-las através da chantagem? Comente aqui o que acha. Em que ponto a fantasia se distingue da realidade? 4 dias após o término das filmagens, Stanley Kubrick foi encontrado morto em sua mansão, vítima de uma parada cardíaca enquanto dormia. Não vivendo para ver a fria recepção que teve o seu filme pela crítica, que esperava muito mais cenas eróticas e principalmente sensuais entre o casal Cruise-Kidman. Coincidentemente, no filme, a meretriz que ousa desafiar a elite também é encontrada morta em seu apartamento, porém vítima de overdose. O fato das gravações originais terem ido diretamente para as mãos dos executivos da Warner levanta até hoje muitas suspeitas sobre as edições e cortes que teriam sido feitos no filme, e se de fato as causas da morte de Kubrick foram naturais. Ou, como em seu filme, um alto preço pago por desafiar o poder. E vocês, meus amigos, como estão? Todos bem? Não. Se você chegou até aqui e sua cabeça não explodiu, meus parabéns. E gratidão pela sua audiência. Lembre-se de deixar um like, seus comentários e compartilhar esse vídeo.